Oi, pessoal! Hoje nós estamos iniciando aqui os preparativos de Natal. Eu queria mostrar para vocês que nós podemos oferecer coisas diferentes, coloridas, atrativas, como uma forma de enriquecimento alimentar. Todos esses ingredientes, eles estão na dieta, mas eu e a Lu hoje utilizamos a nossa criatividade para fazer esse tema de Natal, porque esses animais também merecem celebrar conosco essa data tão especial. E mais tarde nós vamos ensinar a fazer panetone e biscoitinhos, tá? Então o panetoninho, ó, para eles com farinhas funcionais, ó, o biscoitinho também, que vocês podem utilizar na ceia de Natal para não deixar os animais que são da família multiespécie fora dessa data. Então, continue seguindo a gente e se você se interessar também por alimentação funcional, enriquecimento, no livro de psiquiatria animal tem um capítulo só sobre isso, como a alimentação pode melhorar as questões do comportamento, tá? Então, depois clica lá no link da bio. Eu sou a Érica Zanoni Fagundes Cunha, sou médica psiquiatra de animais, mas eu gosto muito do assunto nutrição funcional. E eu vou trazer algumas receitinhas aqui para vocês poderem fazer para os cães de vocês na ceia de Natal. Nós sabemos que os animais, eles precisam ter coisas novas, aromas, sabores, cores, e eles fazem parte da família multiespécie. E nós não podemos ofertar comidas que são cheias de tempero. Aí por que não fazer uma ceia para eles também? Então vamos aprender aqui como é que faz. Eu vou fazer primeiramente um biscoitinho de banana, que aqui no spa vários animais podem comer. Então nós temos cavalos, aves, até mesmo os cães, eles podem comer esse biscoitinho aqui feito com banana. Então, a primeira coisa, eu vou amassar a banana. E 2 bananas. Eles gostam mais de madura. Quanto mais madura, eles preferem. Eles têm essa preferência. Não passada, podre, né? Mas é só um pouquinho mais madura. Tá? Então, vou colocar aqui, porque a gente vai precisar colocar outros ingredientes. Então, vou amassar mais um pouquinho aqui. Eu vou colocar 150 gramas de farinha de arroz. Tá? Pode ser a farinha de arroz branca ou a farinha de arroz integral, que ela é um pouquinho mais bege. Vamos misturar. Vamos misturar. Eu vou pedir para produção aqui, a Lu, me dá o azeite. Aí a gente vai colocar um pouquinho de gordura nessa receita, tá? Então, normalmente são 2 colheres de sopa de azeite. Aí a gente vai mexer. Essa massa, ela precisa ficar num ponto em que eu consiga abrir com o rolo, tá? Então, por isso que a gente tem que ir organizando aqui uma forma que você em casa também consiga abrir essa massa, tá? Então, agora eu vou colocar um pouquinho de farinha de aveia, que é muito boa para eles. Ela acaba sendo prebiótica, né? Uma comidinha ali para as bactérias do bem. Para ele pegar uma corzinha, eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma também. Porque a gente, na confeitaria natural, a gente não usa nada que seja químico. Então, todas as cores dos produtos que a gente vai fazer, todas
são de produtos naturais, tá? Aí eu vou colocar a água até ficar uma massa que fique fácil de abrir ela com o rolo. É bem pouquinho. Essa massa, ela, por ser vegana, ela pode ser ofertada para até os animais herbívoros, né? Não teria problema. Ó, aqui eu já coloquei demais. Coloquei demais. Daí a gente coloca um pouquinho mais de farinha. Cadê o... Ah, tá aqui. Produção. Coloca mais um pouquinho. Então, assim, é bem fácil, sabe? É uma receitinha bem simples e que eles adoram. Eles gostam muito. Agora a gente vai para a mágica da televisão e eu já vou colocar ali para vocês a massa pronta, tá? E qual que é o ponto da massa? Ó, o ponto da massa, então, ó, pra gente conseguir abrir com o rolo e também cortar com os cortadores temáticos. Isso é bem fácil de achar, supermercado ou lojas de confeitarias. Ou também você pode cortar com a faca, não tem problema. Mas ó, o jeito que fica assim, eu sempre coloco um pouquinho de farinha aqui para eu conseguir abrir bem para eu fazer os formatinhos. Então eu passo aqui o rolo. Às vezes ela vai estar meio mole ainda. Aí vocês podem colocar um pouquinho mais de farinha, ou farinha de arroz, ou a farinha de aveia, né? Ou até polvilho doce. Azedo não, mas o doce vocês podem utilizar, tá? Então, ó, vocês têm que conseguir fazer isso, abrir. Aí, tá dando pra ver ali, produção? Tá cortando, ó. Então, aqui eu vou fazer uma árvore de Natal. Aí eu vou fazer uma luvinha. Ó, que bonitinho. Carimbinho. Aí. Mais uma luvinha. Vocês podem pôr assim também, para dar uma delimitação. Ó, quando a massa tá num ponto certo, ela desgruda assim, bem facilzinho. Aí acho que eu vou precisar de uma espátula para retirar aqui, para colocar na forma que normalmente a gente usa essa circular untada só com um pouquinho de azeite, tá? Aí a gente tem alguns temáticos, mas isso daqui vocês podem escolher como fazer. Tem com data, tem com letra, é bem legal. Ah, eu amo coisa de confeitaria. Ó. Aí eu vou colocar esse biscoitinho aqui na forma. E a gente vai pôr para assar durante mais ou menos 25 minutos. Isso vai depender do forno de cada um, tá? Nosso aqui, a gente tem dois. Um que a gente fala que é assassino. Se você piscou o olho, ele queima. Aí fica menos tempo. E tem um que fica uns 30 minutos. Aí, que bonitinho. Então, é uma coisa simples, que também tem ingredientes funcionais, ingredientes que fazem bem para os animais. E eles vão amar e não vão ficar de fora. Ó, os biscoitinhos. A gente vai colocar lá, depois a gente mostra depois de pronto, tá? Agora a gente vai para a segunda receita,
que é o panetone. Olá, então agora nós vamos fazer o panetone pet. E para isso, nós vamos iniciar com 4 bananas bem maduras amassadas. Essas aqui estão meio geladinhas, por isso que elas estão mais durinhas. Esse panetone nós vamos fazer para os cães. Tem alguns gatos que gostam também. É raro, né? Porque gato é muito mais seletivo. Mas alguns, que eu conheço alguns, eles também aproveitariam essa receita. Como vamos utilizar ovos, não indicamos para animais herbívoros, tá? Então vamos utilizar aqui para os onívoros, né? Vamos fazer para o macaquinho, para o coati, para alguns cães, tá? E então vamos colocar aqui as bananas. Os ovos, pessoal, né? Como a gente é abolicionista, assim, a gente sempre orienta a utilizar ovos de galinhas livres, de galinhas que estão soltas. Esses são ovos das nossas galinhas, que elas vivem soltas na chácara. Então, não teria nenhum problema, porque elas não estão em gaiolas, elas não estão sofrendo, elas estão livres. Inclusive, até tem uma que dorme dentro de casa, a Madeline. Ela deve estar por aqui, por aqui. Então, vamos utilizar 3 ovos. Vamos colocar um pouquinho de gordura também, através do azeite, de 1 a 2 colheres de sopa. A gente já usa no olho mesmo, né? Tá acostumado a fazer. Então, vai mexer toda essa mistura aqui. Vai mexer bem. E vamos colocar um pouquinho de água também. Um pouquinho que eu digo assim, uns 150 ml, por aí. Eu coloco um pouquinho, depois eu vejo como é que vai ficar a massa, porque às vezes necessita de mais um pouquinho, né? Aí eu vou utilizar aqui a farinha de aveia, tá? Então, aqui os cachorros, né? Vou utilizar 1,5 xícaras de farinha de aveia. Produção, você me vê 60 gramas de farinha de maracujá. Se você não tiver farinha de maracujá em casa, pode ser outras farinhas também, como a farinha de arroz, ela é interessante, né? É que a de maracujá, ela fica muito boa na massa, muito boa mesmo. Então, a gente vai fazer aqui toda essa mistura na mão mesmo, tá? Então, nada de batedeira, aqui é no muque. Aqui vocês também podem colocar uma pitadinha de canela, que é um aroma diferenciado. Pode colocar erva doce, também que fica legal, fica gostoso. Os animais podem comer lavanda, que tem aí uma função fitoterápica, relaxante, né? Então, essa aqui é a massa. A gente vai fazer na forminha de cupcake, mas se vocês forem fazer numa forminha de panetone mesmo, aí vocês vão ter que pôr um pouquinho de limão e um pouquinho de bicarbonato para a massa crescer um pouco. Mas a gente não vai colocar assim mesmo. E eu vou precisar de uma colher para transferir aqui para os nossos cupcakes. Isso daqui porque a gente não quer que ninguém da família multiespécie fique sem uma lembrancinha de Natal, né? Para eles é uma maravilha ter alguma coisa diferente.
Ó, a massa fica nessa textura assim, ó, ela não fica líquida, mas também não fica muito dura. Daí a gente vai colocando aqui nas forminhas e essa mistura vocês podem colocar no forno por em média 30 minutos. Às vezes precisa de uns 40, mas em média 30 minutos já dá. E eles amam isso aqui, amam. Eu tô pensando principalmente no Romeu, cabrito, não sei se vocês conhecem, mas o Romeu, ele ama comer essas coisas da confeitaria. Ele ama, ele é espertinho, ó, faz bagunça às vezes, viu? Ó, e vocês viram que é bem rapidinho, não dá muito serviço. É bem rapidinho e também fica pronto rapidinho. Aí vocês podem decorar com o biscoitinho, pode colocar o biscoito em cima, pode colocar uns floquinhos de arroz que eu vou colocar. Olha lá, estão soltando fogos aqui, o coitado do bisteca já saiu correndo. E a gente vai usando a criatividade, gente. Ó, a cozinha pet, ela é muito divertida, é muito gostoso, porque os animais, eles fazem a maior festa quando a gente vai dar alguma coisa diferente. Eles ficam tão felizes com tudo isso, é uma graça. E a gente também, né? Porque é uma terapia, terapêutico. Eu adoro. A Lu também gosta, né, Lu? A gente adora. Daí aqui tem os floquinhos de arroz que compra em loja de produtos naturais mesmo, tá? Vamos colocar aqui por cima. Vocês também podem colocar alguma proteína da dieta dos animais, tá? Uma proteína que o animal tenha boa tolerância, tá? Que não vá dar problema. Bom, a gente vai assar e daqui a pouquinho eu mostro para vocês como vai ficar. Pessoal, esse é o resultado das nossas receitinhas. Então, nós temos o panetone, temos o mini cupcake, temos aqui também um biscoitinho de Natal. Essas receitas, elas são extremamente fáceis de fazer, vocês encontram os ingredientes normalmente em lojas de produtos naturais. Vocês também podem deixar mais bonitinho assim, comprando essas fitas em armarinhos. Essa receita, ela aproxima a família, né? Claro que na noite do Natal os animais vão querer ceiar também. Aí vocês evitam de dar produtos com temperos ou produtos químicos para eles, tornando-os pertencentes àquela família multiespécie, com ingredientes que eles possam comer, que são funcionais, que fazem bem, e eles vão participar de forma bem efetiva. Essa receita, ela não tem um custo muito elevado. Um panetone, ele fica em torno de 5 a 8 reais, e o custo do biscoito, para fazer em torno de 35 biscoitos, a gente gasta em torno de 30 centavos cada biscoitinho, tá? Isso também é uma forma de promover enriquecimento alimentar para esses animais. Eu, enquanto psiquiatra, super estimulo esses novos sabores, aromas. E se você quiser saber mais sobre isso, nós temos um curso que fala um pouco sobre alimentação funcional. Temos também um livro só de receitas e temos algumas receitas no e-book novo de psiquiatria animal, e em que vocês encontram lá também a importância de se oferecer coisas diferentes, que motivam. E o alimento é uma das coisas que mais motiva a dopamina, que é uma substância do bem para o animal, tá? Então, vocês podem entrar no nosso link, podem também me seguir nas redes sociais, porque eu sempre falo da importância da alimentação, e nós temos uma comunidade
em que praticamente todos os dias eu coloco artigos, informações sobre a saúde mental de uma forma geral. Então, se você quiser participar, vocês podem entrar no link do Instagram, que lá vai ter um direcionamento para o nosso contato. Tá? Então, muito obrigada, Feliz Natal para todos, que seja uma celebração multiespécie de muito amor, de muita união e muito afeto, e que 2026 seja um ano de muita prosperidade, saúde e amizade. Até lá, então!